A educação, do ponto de vista social, tem uma grande responsabilidade, os professores, as escolas, e penso que esta, no Faial em particular, é o nosso principal estabelecimento de ensino, tem uma responsabilidade acrescida. Eu não diria que é o estabelecimento de ensino principal, é um dos, porque nós também temos que perceber que temos a escola básica, que começa desde o pré-escolar ao primeiro ciclo, onde são as bases, onde são fornecidas as bases aos alunos, que são importantíssimas. E depois temos esta escola, que é a única escola, relativamente a outras ilhas, que tem o terceiro ciclo de ensino secundário, claro que tem um papel acrescido, que tem como missão preparar os jovens, não só aqueles que querem prosseguir estudos, como aqueles que saem para o mundo do trabalho e que têm que sair com inúmeras competências que lhes permitam ultrapassar os obstáculos e vivenciar a vida num mundo que está tão diferente daquele que se calhar nós vivemos, mas que é importante, e é aqui nesta escola realmente que eles adquirem as últimas competências. Últimas no sentido em que depois, no seu local de trabalho ou na faculdade, eles continuam a adquirir mais competências ainda e a aprofundar as que têm aqui. Esta escola, com essa responsabilidade que tem, está preparada para desempenhar o seu papel do ponto de vista do corpo docente, do ponto de vista das instalações, enfim, sob diversos pontos de vista? A escola está preparada. Claro que temos tido aqui alguns problemas, como é do conhecimento geral, temos falta já de docentes, não é? A falta de docentes profissionalizados é um problema que nos aflige, porque num prazo de 5 a 10 anos, se agora já temos falta e já temos muitos docentes que, tendo habilitação própria, não têm a profissionalização, num prazo de 5 a 10 anos vamos ter muito mais. Depois, ao nível de instalações, também temos instalações que estão a ficar degradadas, muito degradadas. Como sabem, também temos o nosso auditório que está interdito há 3 anos, ele foi danificado a quando de algumas tempestades, não se tem conseguido a recuperação, estamos ainda a aguardar, temos feito pressão com a tutela, tem sido difícil e temos muitas partes da escola com infiltrações e a precisar de remodelação, mas não tem sido fácil, não temos conseguido. Esses aspectos físicos e os outros relacionados, por exemplo, com a falta de professores ou outros, compromete a missão da escola? Eu acho que não compromete a missão, mais difícil, vai torná-la muito mais difícil. Não compromete porque temos ainda um corpo docente estável, e temos também as estruturas, não é? Muitas vezes quando nos visitam dizem-me não se pode queixar porque estas estruturas são ótimas comparativa às escolas que nós vimos no continente. Esta escola era dada como uma das melhores do país quando foi construída. Portanto, já não o será? Não será a melhor. Tem ainda as estruturas. Claro que o que nós vemos é que com estes danos que estão a acontecer, daqui a uns anos serão muito mais elevados os custos e isso também nos preocupa. Claro que a falta do auditório impossibilita uma série de ações que temos feito em sala de aula e que não cria a mesma dinâmica e não tem o mesmo impacto como atividade. Agora, claro que penso que não compromete, porque tem ainda um corpo docente estável, tem instalações e fazemos tudo para ultrapassar esses obstáculos e para garantir aos nossos alunos o melhor. Apesar desses problemas, dos problemas com os professores que estão na ordem do dia, a Sra. Presidente, como gestora e como professora, como é que olha para o futuro? Eu olho para o futuro com alguma angústia, é verdade, é uma verdade, com alguma angústia. Também já estou muito perto da idade de passar para outra fase e por isso ainda me angustia mais pensar como é que vai ficar realmente a educação daqui a uns anos. Não será para os meus filhos que já saíram daqui, mas será para os meus netos, para os meus sobrinhos netos. Preocupa-me essa questão. Nas ilhas mais pequenas, preocupa-me muito como é que vai estar a educação. Acho que tem que haver uma constante atualização, quer dos próprios professores, que nós muitas vezes, como sabe, nós tiramos as nossas licenciaturas, somos colocados no ensino e depois as ações de formação se calhar não vão ao encontro daquilo que é esperado, porque nós temos que acompanhar a um outro ritmo, como a utilização de novas tecnologias e muitas vezes ficamos muitos anos no nosso cantinho, na nossa escola e falha essa atualização. De qualquer das formas, aqueles que querem e aqueles que têm esse brio conseguem sempre, ainda por cima agora através do e-learning, consegue-se fazer uma série de ações de formação que são ótimas e que serão boas para dinamizar mais o ensino e fazer da educação cada vez mais apelativa para os nossos jovens. Às vezes, por comparação, por exemplo, com o passado, nós vemos nas redes sociais umas caricaturas
sobre o papel e a importância do professor na sua relação com o aluno, e às vezes até há quem apresente isso de uma forma um pouco invertida, ou seja, no passado era o professor que dominava, o professor que tinha uma ascendência grande. Atualmente diz-se que é um pouco o contrário, que há uma sobrevalorização, digamos, do aluno e dos seus pais nesta relação professor-aluno. Como é que vê esta situação? É assim, não é tanto assim. A verdade é que eu acho que depende depois da postura que cada um tem, quer sejam os professores, quer sejam também os nossos auxiliares, o pessoal da ação educativa, que é, quando nós definimos muito bem as regras aos nossos alunos, quando estamos com eles percebem perfeitamente como é que é a hierarquia e como é que são as regras. Eu acho que se calhar está a faltar essa parte, é de nós lhes transmitirmos com clareza, com objetividade, quais são as regras. Porque a partir do momento que nós lhes passamos essas regras, eles entendem-nas e cumprem-nas. Muitas vezes, quando tentamos ser aquele professor que tem um diálogo muito assertivo com eles, que debate, temos que ter esse diálogo, mas eles têm que perceber antes desse diálogo que há realmente regras, como em todo o sítio que eles frequentam, existem regras, como nós temos na sociedade, e que eles têm que as cumprir. Eu acho que parte daí. Por isso, realmente, nos dias de hoje, fala-se muito que os alunos e os encarregados de educação querem ter o papel mais ativo e até dizem muitas vezes, entre aspas, mandar na escola. Penso que não é assim. Temos que cada vez mais, também aqui está da parte dos professores, também dos conselhos executivos, fazer ver aos encarregados de educação e aos alunos que realmente tudo se consegue e pode haver um bom ensino, mas desde que os alunos e todos eles percebam, todos os intervenientes da comunidade educativa têm que perceber que existem regras claras e que essas regras são para se cumprir. E a partir daí o ensino corre às mil maravilhas. E como é que é a vossa relação da escola com os pais, com os encarregados de educação? Existe? Estão ausentes? Este ano tivemos uma associação de pais encarregados de educação que tomou posse, que é presidida pela doutora Inês Sá. Temos tido contactos sempre com eles. Existem pais que nos procuram muito, outros que não nos procuram, a verdade é essa, que realmente só vêm à escola quando da entrega das avaliações. No entanto, a relação é muito diversificada. Temos muito boas relações, temos relações não tão boas, mas vamos fazendo o possível para que eles compreendam que a nossa missão é uma missão que está junto com a missão deles, que é ajudar a formar aqueles jovens, que no caso são os filhos, e aqui são os nossos alunos, a formar os jovens de maneira que eles consigam ter um papel interventivo e ativo numa sociedade, principalmente na sociedade que temos hoje em dia. Para terminarmos, um assunto sensível, a questão da toxicodependência. Aqui no Faial às vezes atribui-se um pouco que esse problema existe, se não na escola, pelo menos em torno da escola. É verdade? É assim, eu penso que nós pensarmos ou querermos tapar o sol com a peneira, dizer que não existe consumos de substâncias, sejam elas o álcool ou sejam determinadas substâncias químicas, ao redor de uma escola, penso que não estamos a ser muito sérios e corretos, porque em todas a escola é o lugar onde estão os jovens. Portanto, em todas as escolas, não é só de agora. Eu cheguei aqui a esta ilha em 1991, já havia esse problema. Não penso que seja um problema sério, mas penso que é um problema que existe aqui e noutras escolas. Mais sério, se calhar, noutras escolas do que na nossa. Mas tentamos, através das ações de formação, através de todos os mecanismos que temos, da sensibilização dos jovens, tentamos levá-los, que deles, desde o início, desde muito cedo, percebam que têm a capacidade de dizer não. E essa é a parte fundamental. Agora, não podemos, nem vou aqui dizer que não existe problemas de consumos. Claro que existirão problemas de consumos, de uma forma muito leve, segundo aquilo que eu tenho conhecimento, de uma forma muito leve.